Jesus. Então, eu estive vendo aqui algumas coisas, eu vou ler para os irmãos como seria a representação de Jesus nos 66 livros da Bíblia. Eu vou ler rapidinho aqui para você, depois se você quiser você pode pegar comigo aqui. Jesus no Velho Testamento, preste atenção. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o nosso libertador. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o nosso parente divino. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Jesus é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, Jesus é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a nossa esperança da ressurreição. No Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele é o amado da minha alma. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é o justo injustiçado. Em Lamentações, ele é o único profeta chorão. Em Ezequiel, ele é o único com o direito de governar. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha ardente de fogo. Em Oséias, Jesus é o marido fiel. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o restaurador de justiça. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário estrangeiro. Em Miqueias, Jesus é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela que ora. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel de sinete. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça. Em Mateus, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, ele é o filho de Deus. Em Lucas, ele é o filho de Maria, sentindo o que você sente. Em João, ele é o pão da vida. Em Atos, Jesus é o Salvador do mundo. Em Romanos, Jesus é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é o Deus de toda consolação. Em Gálatas, ele é a sua liberdade, porque ele te liberta. Em Efésios, Jesus é a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o nosso exemplo. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago, ele é o médico amado que cura o doente. Em 1 Pedro, ele é a preciosa pedra angular da nossa fé, que segura a nossa fé, em que nós firmamos ela. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. 1 João, ele é o nosso advogado fiel. Em 2 João, ele é o nosso padrão. Em 3 João, ele é a nossa motivação. Em Judas, ele é o nosso protetor. Em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus também é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o guardião da criação e o criador de tudo. Ele é o arquiteto do universo e o gerente de todos os tempos. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Ele foi moído e trouxe a cura. Ele foi perfurado e aliviou a dor. Ele foi perseguido e trouxe a liberdade. Ele estava morto e trouxe vida. Ele ressuscitou e traz poder. Ele reina e traz paz. O mundo não pode entendê-lo. Exércitos não podem derrotá-lo. As escolas não podem explicá-lo. E os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não pôde matá-lo. Os fariseus não poderiam confundi-lo. Nero não poderia esmagar ele. Hitler não poderia encontrá-lo. A nova era não pode substituí-lo. Ele é vida, amor, longevidade e direito. Ele é santo, justo, poderoso, forte e bom. O seu caminho está certo e as suas palavras são eternas. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus. E isso mexe conosco, porque em toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia só tem uma mensagem, essa mensagem é Cristo.
é Cristo. Por isso, não ouça pregações que não apontem para Cristo. Não dê crédito a palavras que não te levem para mais perto desse Jesus, porque só por meio de Jesus nós somos salvos. Amém? Amém? Vocês gostaram desse exemplo? Maravilhoso. Glória a Deus. Depois, se você quiser, eu tenho aqui comigo, viu? Tenho salvo no computador também. Então nós vamos estar falando sobre a unidade da Bíblia. Versículo-chave, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, que está logo perto do título da sua lição, que diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O alvo da lição é mostrar de que forma as Escrituras são uma unidade, a qual o seu tema central é unificador. Após essa lição, o aluno será capaz de reconhecer a autenticidade da Bíblia, desejar fazer da palavra um manual de vida e buscar argumentos que justifiquem a fé que professa. Amém? Então, nós vamos estar falando sobre isso nessa manhã, a unidade da Bíblia. E eu anotei aqui uma frase de Jonathan Edwards, que foi aquele irmão, pastor, que pregou aquele sermão muito famoso, Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele, por meio do Espírito Santo, desenvolveu a doutrina do novo nascimento. E ele tem uma frase muito bonita, que eu gosto muito, que ela diz assim: se você deseja ser mais semelhante a Cristo, é necessário então que você haja como Ele e ande como Ele também andou. E como nós vamos aprender isso? Agir como Jesus agiu e andar como Ele andou. Nós vamos aprender isso na escola bíblica, é nos estudos que nós temos bíblicos, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando Jesus, e estamos não só estudando, mas nós estamos absorvendo informações, conhecendo a palavra, entendendo a palavra, para que nós possamos aplicá-la nas nossas vidas. Entende? O que faz a diferença a respeito de doutrinas bíblicas, conceitos bíblicos e o conhecimento bíblico, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você aplica. Então não adianta falar muito, mas viver pouco. A gente tem que conhecer, saber, mas devemos viver. Então quando nós estudamos a palavra, nós estamos no mínimo dizendo: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero viver como o Senhor viveu. Eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Nós percebemos que ao longo da história, quando a Bíblia ela foi composta, feita, nós percebemos que a Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos. Por cerca de 40 escritores, porque autor é só um, o Espírito Santo. Então nós percebemos que foram 1600 anos de história, de escrita. Cada escritor escreveu dentro da sua cultura, da sua época. Eles não escreveram todos juntos, a maioria deles não se conheceram, embora alguns profetizaram na mesma época, eles não se conheceram. Alguns profetizaram no exílio de Jerusalém, no caso quando Judá foi levado cativo para a Babilônia. Outros profetizaram antes e depois. Então se percebe que nesse período de 1600 anos, 40 escritores, eles escreveram em épocas diferentes, com formas diferentes, estilos de escrita diferentes, mas eles nunca se contradisseram. Eles nunca entraram em contradição, porque quem dirigiu a palavra de Deus foi o próprio Deus. Quem escreveu a Bíblia foram os homens, mas quem inspirou as Escrituras foi Deus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, quando ele diz que toda Escritura é divinamente inspirada, apta para redarguir, ensinar, corrigir, instruir, consolar e edificar. Então nós sabemos que a palavra ela foi escrita pelos homens, mas ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então foi escrita numa época, num período de 1600 anos. Foram escritas por reis, lavradores, pescadores, médicos, estadistas e eruditos. Aonde ela foi escrita? No campo, no palácio, no cativeiro, na prisão.
em vários lugares, em várias épocas, mas ela nunca se contradiz. A Bíblia ela tem uma só doutrina, um só padrão moral e um só plano de salvação. E eu acrescentei aqui, e um só autor, o Espírito Santo. Então, ao longo quando nós olhamos para a história e percebemos a forma como as coisas foram acontecendo, nós entendemos claramente que o Espírito Santo foi aquele que dirigiu tudo. Porque não é possível, num período de 1600 anos, pessoas escreverem coisas e elas nunca entrarem em contradição. Não é possível, não existe isso. Só existe uma forma de haver uma explicação, é que o Espírito Santo guiou eles em cada palavra, em cada direção. Se percebe que existem coisas que foram escritas que já se cumpriram, profecias que foram escritas que já foram cumpridas, elas já aconteceram, mas existem muitas delas que ainda não aconteceram. E me faz pensar, porque se o Espírito Santo inspirou eles a escreverem isso, e muitas aconteceram, então quer dizer que as próximas elas vão acontecer. Não tem jeito. Eu já vi, eu li e eu entendi que Deus já falou e Ele já cumpriu. Então quer dizer que aquilo que Ele falou e ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Em nome de Jesus. Então nós podemos ter essa certeza. E é interessante porque a Bíblia, ela é um livro cujo significado do nome Bíblia significa um conjunto de livros, e são na verdade 66 livros dentro da Bíblia. São 39 livros que foram escritos no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então nós percebemos aqui que o Antigo Testamento ele vai ter uma língua principal, um idioma principal. Claro que tem alguns idiomas que são usados, mas em determinadas ocasiões, no caso do aramaico, e aí vai, mas a língua principal do Antigo Testamento é o hebraico. E no Novo Testamento, irmão Marcelo, no Novo Testamento, a língua predominante ali que foi usada foi o grego koiné, o grego helenista, que é a linguagem comum da época em que foi escrito. Então se percebe que o propósito de Deus não era complicar as coisas, mas era facilitar, era que as pessoas entendessem realmente a palavra. Olha ali o primeiro parágrafo que nós temos, que diz: a questão da unidade da Bíblia é um tema clássico entre os estudiosos das Escrituras, e sem dúvida, um dos mais apaixonantes. A Bíblia não é uma simples antologia, nem um amontoado de ideias. Existe uma unidade que dá coesão, que liga ao todo. Essa unidade das Escrituras, além de ser um fato incontestável, não tem paralelo na literatura religiosa. A Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes. Reis, lavradores, filósofos, pescadores, médicos, estadistas, eruditos, homens do campo, que viveram em lugares diferentes sem oportunidade de reunir-se e firmar acordo um com o outro, durante um período de não menos de 1600 anos de história. Ora, só por estas razões, a Bíblia deveria ser mais discordante e contraditória coleção de opiniões humanas que o mundo jamais teria visto. Mas pelo contrário, a Bíblia em todos os seus escritos, ela perfaz um único livro, ela forma um único livro, harmonioso e ordenado. Tem só um sistema doutrinário, um só padrão moral e um só plano de salvação. E isso é maravilhoso, ela não se contradiz. Deus ele é perfeito. O Antigo Testamento ele prepara o povo para a chegada de Jesus por meio das leis e dos profetas. E o Novo Testamento ele coloca a lei e os profetas antigos diante da nova aliança com Jesus entre nós e o Espírito Santo em nós. A revelação progressiva de Deus que começa no Antigo Testamento e termina no Novo Testamento, e que promove essa unidade maravilhosa que nós temos, que é a palavra do Senhor. Então nós percebemos que Deus ele veio falando. O primeiro livro da Bíblia, a maioria dos estudiosos entra em um acordo que foi o livro de Jó que foi escrito, e depois o Gênesis. Então começa no livro de Jó e vem sendo escrito, e aí se percebe que de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia que nós temos aqui, na ordem que nós temos, de Gênesis a Malaquias,
O Antigo Testamento, de uma forma ou de outra, ele aponta para Cristo. Nós falamos aqui na lição passada um pouco sobre a tipologia bíblica. E pela tipologia bíblica, o que é a tipologia? Vocês lembram? Tipologia é a forma, figuras em coisas, em pessoas que apontam para Cristo, de alguma forma ou de outra. Então são linguagens, é alguma coisa que aponta para Cristo no Antigo Testamento. E aí dentro disso você pode depois pesquisar sobre teofanias, que também é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, porque ele apareceu lá, viu? É um mistério, depois você percebe, pesquisa lá e vai ser uma benção. Então, você percebe que de Gênesis a Malaquias, a Bíblia vai apontando para Cristo, principalmente quando você entra no livro de Levíticos e pega aquela questão do tabernáculo, e você percebe que cada utensílio, cada cor, cada objeto, a disposição deles, elas vão apontar para Cristo de alguma forma. Você percebe que Deus preparou tudo para que Jesus viesse e cumprisse tudo. Se percebe que os profetas profetizaram, as leis foram escritas, havia realmente algo que necessitava ser cumprido e suprido dentro das Escrituras. E quando Jesus vem, depois dos 400 anos de silêncio, que é o período intertestamentário, aleluia, um período em que Deus se calou, um período que Deus não falou, aonde foram os livros apócrifos escritos. Você percebe que quando Jesus vem, Ele vem exatamente cumprindo cada uma dessas profecias. Você percebe que quando Isaías profetiza a respeito de uma luz que virá sobre a terra de Zebulon, que virá no meio das trevas resplandecendo, você percebe que Jesus, quando Ele inicia o seu ministério, Ele inicia exatamente aí, na terra de Zebulon. E aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. Você percebe que Jesus, Ele cumpriu toda a Escritura. Você percebe que o irmão e a irmã pode entender isso claramente quando a Bíblia vai falando que Ele viria sentado sobre um jumento e entraria em Jerusalém, e Ele seria morto, Ele seria crucificado, mas Ele ressuscitaria e levaria sobre si as nossas enfermidades, porque por causa do levar sobre si as nossas enfermidades, Ele teria autoridade para nos restaurar, nos curar e nos salvar. Você percebe que no Antigo Testamento as pessoas buscavam o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados, mas no Novo Testamento Jesus, Ele veio cumprir isso. Ele mesmo foi o sacrifício perfeito, Ele mesmo cumpriu tudo, não nos cobrou nada, não nos exigiu nada. A única coisa que Deus pediu para nós foi fidelidade e gratidão a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Então se percebe que a Bíblia foi sendo escrita, os profetas profetizaram, e Jesus, quando Ele veio, Ele revelou todas as profecias para nós. E algo maravilhoso que eu leio na Bíblia e mexe comigo é aquele texto de Hebreus que diz que antigamente Deus falava por meio de profetas, mas agora fala por meio do Filho. Por meio do Filho. E isso é lindo, meus irmãos, porque quando Deus fala a respeito disso, e nós falamos também na semana passada que a carta aos Hebreus é uma carta que faz essa transição, dizendo que Cristo é maior que a lei, que os profetas, que os anjos, que o sacerdócio, que Ele é o sumo sacerdote perfeito. É interessante que você vai percebendo que você, por mais que é importante nós termos os profetas e termos toda essa questão, mas Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é suficiente para nós, Ele é a razão das Escrituras, e Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Isso é maravilhoso. Dê um glória a Deus aí para Jesus, bem bonito. Aleluia, isso é maravilhoso, alegra a nossa alma e mexe com a nossa vida. Por que nós falamos aqui a respeito da revelação progressiva? Porque ela vem acontecendo, à medida que eles vão profetizando, a palavra vai se cumprindo. Então é uma revelação que vai acontecendo neste período de 1600 anos, mas ela se cumpre exatamente em Jesus. Em Jesus. Então, nós percebemos que é o tópico 1 que nós já estamos falando sobre ele, que é a preparação para o novo no Antigo Testamento. Como Deus ele alinhou as coisas, como Deus ele direcionou tudo. Observe bem, com clareza, que as ligações entre os diversos livros da Bíblia são numerosas e eles se complementam de maneira maravilhosa.
De fato, os dois testamentos tanto quanto os do Novo Testamento, acreditavam fortemente que faziam parte de uma única tradição histórica. Uma só história percorre a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Note, por exemplo, como as cenas finais do último livro, Apocalipse, voltam para as cenas de abertura, de 1º até o 3º capítulo de Gênesis. É notável também a frequência com que os escritores neotestamentários citam o que aconteceu na história de Israel, porque as coisas passadas são sombras das coisas futuras. Em cada situação nova, eles se voltam para o passado dessa história, a fim de encontrar esperança para o porvir. Ao referir-se a Zacarias em Lucas 11:51, nosso Salvador revela o sentido da unidade da história e mostra que a Bíblia percorre todo o curso da história, desde a fundação do mundo até esta geração. É impossível, pois, ler o Novo Testamento sem perceber a sua plena continuidade com a história de Israel. Então, quando você lê o Novo Testamento, o irmão pode perceber que há uma ligação muito forte. Há muitas e muitas citações no Novo Testamento a respeito do Antigo, porque de fato o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. E uma pergunta fica para nós: mas o Novo Testamento anulou o Antigo? Não, ele não anula o Antigo, mas ele cumpre o Antigo Testamento. Todos nós sabemos que dentro das formas como Deus quis falar com o povo e se manifestar ao povo, e se você estudar o nome disso na teologia, se chama dispensação, que começa com inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, e aí a graça que nós estamos, e depois o milênio que nós vamos estar em nome de Jesus. Você percebe que Deus, ele vem se manifestando ao longo da história, tentando se revelar ao homem, e aí você percebe que tudo foi escrito, tudo se cumpriu, há um fechamento, há algo que precisa ser cumprido, e aí o Novo Testamento vem cumprindo tudo e encaixando tudo no seu devido lugar. E aí nós vamos estar falando nesse momento aqui na lição sobre as alianças que Deus fez, como Deus ele quis realmente se manifestar, qual foi a forma dele agir. Olhe para a sua revista aí, a minha página é a 44, não sei a sua, né? Olhe para a sua revista aí, tópico 2 que nós estamos falando, o quadro das alianças que Deus fez com o seu povo. O Novo Testamento e o Antigo Testamento não se ligam apenas pela corrente da história, eles se unem também pela instrumentalidade das alianças divinas. O princípio das alianças une as Escrituras em sua totalidade. Peço você um pouquinho de paciência, porque essa lição ela é um pouquinho complicada de entender, e a gente vai ler um pouquinho, não tem jeito, viu gente? Vamos ler um pouco hoje. Continuando, o Novo Testamento se situa em linha direta com as alianças do Antigo Testamento. De fato, pode-se perceber que de Adão a Cristo, todas as alianças estabelecidas pelo Senhor refletem entre si uma forte continuidade. Assim, a aliança seguinte edifica-se sobre a anterior. A cada nova aliança avança um pouco mais em relação aos propósitos originais do reino de Deus, chegando a um nível superior e consumando-se finalmente na nova aliança em Cristo. De modo que todo o caráter do Novo Testamento consiste nisto: aquilo que vós esperáveis para o fim dos tempos foi realizado em Jesus. Apresentamos de forma resumida a essência do tratamento de Deus com os homens ao longo da história, mediante as alianças. Então Deus fez alianças aí nós vamos ver aqui Adão, Noé, aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e a nova aliança que vem com Cristo Jesus. Nós vamos percebendo que essas alianças, elas vão apontando para a aliança eterna, que seria com a aliança
Cristo com a igreja, de Deus com o povo. Então nós vamos perceber aqui a aliança de Deus com Adão. Gênesis 3,15. Neste texto Deus promete redimir a humanidade por meio da semente da mulher. É onde o cenário bíblico qual é? Eva tomando do fruto e entregando a Adão, os dois caindo, e agora eles pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E agora Deus ele deseja fazer de tudo para que a humanidade, desde dos seus patriarcas, aqueles que iniciaram a humanidade, retornassem de novo para essa aliança, para essa comunhão. Então se percebe que em Romanos 5,15 nós podemos ver a relação dessa aliança, a aliança de Deus com Adão, com a obra de Cristo. Olha o que diz Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito de Deus, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, qual é a explicação aqui? Adão caiu, Deus tinha uma aliança, Adão caiu, mas aí por meio de Cristo houve uma restauração. Houve uma restauração. Por meio de um entrou o pecado, mas por meio de um também entrou a salvação. Por meio de um veio a enfermidade, mas por meio de um veio a cura também. Por meio de um veio o cativeiro, a prisão, mas por meio de Cristo veio a liberdade. O primeiro caiu, mas o segundo levantou. O primeiro já veio grande, mas o segundo se fez pequeno, cresceu, habitou entre nós e nos mostrou como viver, nos levou ao caminho que se deve seguir. Então a primeira aliança é a aliança com Adão, e a segunda aliança com Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 6, abra sua Bíblia aí comigo, para nós entendermos melhor. Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia, viu? Gênesis capítulo 6, só para nós vermos essa aliança que Deus fez com Noé. Gênesis 6, 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 9, versículo 8 também, mais para frente, 9:8 de Gênesis. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíam da arca, até todo o animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então nós entendemos aqui que a aliança com Noé, ela vai dizer o quê? Que Deus promete uma criação ordenada, embora ameaçada pelo caos resultante do pecado. Então a destruição ali, ela se dá ao fato do quê? De uma consequência do pecado. Deus havia advertido, havia feito uma aliança com Adão, mas o povo não obedeceu, e aí há uma quebra de aliança, uma quebra de concerto, uma quebra de pacto, e há uma destruição da terra. Mas Deus, ele não queria destruir o homem, ele queria salvar o homem. Então é feita uma aliança com Noé. E aí diz o que? Enquanto existir a terra, as disposições da aliança com Noé continuam em vigor. Por quê? Porque nós vamos entender que Deus promete a Noé a regularização das estações. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Olha o que diz ali: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então se percebe que na aliança com Noé, Deus estabelece as estações, Deus estabelece tudo ordenado e bonitinho. Uma coisa que eu estranhei demais aqui no Goiás foi isso, porque lá no Rio Grande do Sul é tudo muito definido, né? O verão é quente, o outono já começa a esfriar, e aí o inverno vem aquele frio,
mas a primavera já vem aquecendo de novo, e aí assim, é tudo muito definido, né? E aqui não, aqui é quente o tempo inteiro. Oh, glória! Glória a Deus. Então, de onde que se origina o estabelecer das estações? Na aliança que Deus fez com Noé. Deus não queria matar o povo, Deus queria salvar. Noé pregou em um período de aproximadamente 120 anos. Ele pregou 120 anos, trabalhou na arca, obedeceu a Deus. E o que me chama a atenção na vida de Noé é que Deus falou com ele uma só vez. Ao longo do relato bíblico você não vê Deus falando mais vezes com Noé antes do dilúvio, não. Você só percebe Deus falando uma vez. E Deus falou uma vez e isso já foi o suficiente para Noé obedecer a Deus num período de 120 anos. Isso é maravilhoso, hein? E mexe comigo, por quê? Me ensina. Por que mexe? Por quê? Porque Deus tem que estar falando conosco toda hora, todo momento, todo culto. E nós às vezes não obedecemos. Mas Deus falou com Noé uma vez. E isso já foi o suficiente para ele trabalhar, pregar, e convidou o povo para entrar na arca. Eles não quiseram. Mas Noé fez a parte dele. Então nós percebemos que o estabelecer das estações vem com a aliança que Deus fez com Noé. E tem mais alianças. Vamos ver ali, letra C. A aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Isso é maravilhoso também, porque essa aliança é a aliança central e mais significativa, porque ela abrange todas as alianças, ela engloba, ela traz consigo todas as alianças. Ela teve o seu cumprimento parcial na história de Israel, e teve o seu cumprimento espiritual em Cristo, mas é na segunda vinda de Cristo que ela se cumprirá totalmente. Vamos ver essa aliança? Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17 e 22, nós não vamos ler porque é muito grande, viu? Então, nesses capítulos você percebe que Deus fez uma promessa a Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrar. Eu vou fazer de você, Abraão, através de você, uma grande nação, e tu serás uma bênção, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e tu serás uma bênção, Abraão. Deus fez essa promessa. Deus ele quis falar e ter comunhão conosco. Deus ele quis realmente se revelar a nós. Escolheu um homem, o tirou do meio da idolatria, o tirou do meio da ignorância espiritual, se revelou a ele realmente quem era o Deus fiel, o Deus vivo, o Deus santo. E agora o que acontece? Por meio de Abraão se vem o povo hebreu, o povo de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos que dão origem às 12 tribos. E aí se vai muita história, muita coisa, a libertação do povo, a entrada na terra de Canaã, o estabelecer na terra de Canaã, suas divisões que vêm com Moisés e Josué, o estabelecer, o conquistar a terra, e aí vem a origem do povo, depois os reis, os profetas, a divisão da terra, Samaria, Israel, aí vai os 10 reinos, os 2 reinos, aí vira, é muita coisa, viu? Bastante coisa, o desvio do povo, o exílio, a restauração em Deus, e depois Deus falando lá em Malaquias: vocês foram para o exílio, vocês foram para o cativeiro, vocês regressaram, eu fiz vocês tornarem, mas vocês me abandonaram de novo. Vocês me servem com os lábios, mas não me servem com o coração. Vocês dizem que me servem, mas de fato vocês não são os meus servos. Eu não quero só uma relação superficial com vocês, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês me busquem, eu quero que vocês estejam na minha presença. Então você vai ver tudo se cumprindo ao longo da história, tudo se estabelecendo. E Deus, por meio da aliança com Abraão, promete que vai se revelar ao mundo através de uma nação. Isso é lindo e é maravilhoso. Mas não foi só aliança com Abraão, existem mais alianças também. Aliança na letra D ali, aliança mosaica. Vamos ler ali o texto de Números 25, do versículo 10 ao 13. Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia. Números 25, versículo 10. Vamos ler para nós entendermos bem
Eu sei que é um pouquinho complicado esse tema, mas vamos fazer as leituras aqui, e se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar depois, tá bom? Números 25, versículo 10. Olha o que o Senhor falou a Moisés. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou do meu concerto de paz, a minha aliança de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. Nós percebemos aqui que quando Moisés estabelece, por meio de Deus, claro, as leis, os estatutos, mesmo assim o povo tem uma dificuldade de se enquadrar, de se entender com essas leis, de obedecê-las. Eles pecam, caem, e Deus por diversas vezes quis matar o povo, mas Moisés intercedia, Moisés ia lá e rogava ao povo, pelo povo, a Deus, e aí desviava a ira de Deus. E no momento que nós lemos aqui esse texto, percebemos um fato que há uma série de prostituições e adultérios no meio do povo, a respeito com o povo estranho, o povo cananeu. Se não me falha a memória, aqui eram os moabitas, porque aí entra a questão de Balaão, Balaque, e aí se introduzem as mulheres, e aí o povo cai, e aí, nesse episódio aqui, Finéias, ele vai e ele mata um homem que está tendo um ato de relação sexual com uma mulher moabita, e ele vai lá e mata os dois, e a ira de Deus se cessa. E aí Deus diz: por causa do que fez Finéias, eu vou estabelecer uma aliança com vocês, e a descendência dele será sacerdote para sempre. Então Deus está dizendo: por causa disso eu vou ter uma aliança com vocês, eu não vou destruir vocês, mas eu estou fazendo uma aliança, essa aliança de Moisés. E essa aliança, ela representa mais um avanço no plano de Deus, e ela está unida às alianças de Adão, de Noé e de Abraão. Ela se une, ela complementa. Deus havia prometido aos patriarcas a terra de Canaã, Abraão, Isaque e Jacó. Por causa dessa promessa, Deus age soberanamente nos dias de Moisés, para livrar o povo de Israel do Egito, por meio das 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, e aí vai. Podemos ver isso claramente em alguns momentos importantes dessa história, quando Israel clama e Deus ouve. Isso por causa da promessa feita a Abraão. Quando Moisés apela para as misericórdias de Deus em favor do seu povo, ele o faz com base na aliança de Abraão. E você percebe isso quando muitas orações que são feitas na Bíblia, na palavra de Deus, você percebe que eles vão orar dizendo que Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Em outras palavras, o Deus que fez a aliança com o meu avô, com o meu tataravô, com o meu pai Abraão, o Deus que fez a aliança com Isaque, com Jacó, o meu Deus. Então quando eles oram assim, eles estão se referindo ao quê? A aliança que Deus havia feito. E isso é lindo demais. Quando tomam posse da terra sob a liderança de Josué, os hebreus reconhecem que esse fato era exatamente o cumprimento da promessa feita a Abraão e a Moisés. Deus chamou Abraão, usou Moisés como legislador, que também profetizou, porque Moisés foi um profeta. E aí você percebe o quê? Que quando eles entram na terra, e aí nós lemos aqui o povo, juntamente com Josué, na liderança de Josué, vai reconhecer que Deus estava cumprindo a aliança que havia feito, porque Deus é fiel, cumpre as suas palavras, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus falou, Deus cumpriu. Deus Ele falou, não aconteceu, mas vai se cumprir. Então se percebe que há uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, mas há também uma aliança com Davi. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10.
2 Samuel, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que eu mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti porém te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Então nós percebemos aqui que Deus nada mais e nada menos está fazendo uma aliança com Davi. Davi, se você realmente, você foi fiel, Davi, eu vou te dar descanso de todos os seus inimigos. Você não construirá a casa, porque as suas mãos estão cheias de sangue, dentro do contexto bíblico, né? E eu estou resumindo aqui, porque é muita história. Mas Deus está dizendo: Davi, você não vai construir a casa, seu filho vai construir, o seu filho vai construir a casa, e ele será um homem de descanso, um homem de paz. E Deus prometeu que através da descendência de Davi, ele traria paz sobre o povo, cuidado sobre o povo, e através da descendência de Davi, viria o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por que não aconteceu a questão de haver paz sobre a descendência de Davi? Você percebe que Davi serviu a Deus, Salomão serviu no início da sua trajetória, houve um desvio, houve um afastamento, mas no final da sua vida houve um arrependimento. Mas o filho de Salomão, que foi Roboão, ele decide realmente não servir a Deus. Ele não ouviu o conselho dos mais sábios, dos mais velhos, mas ele ouviu o conselho dos seus amigos, os jovens, os moços. E aí ele vem com dureza sobre o povo, e há uma divisão nas tribos de Israel. Então você percebe que 10 tribos dão origem à tribo do norte, que seria Samaria, e aí toda aquela região. Mas Judá e Benjamim, eles permanecem ali fiéis a Deus e tal. E aí tem todo um contexto. Então há uma aliança. Então quem permanece fiel à aliança que Deus havia feito com Davi é a casa de Judá. É a casa de Judá. E aí você vai perceber que depois lá na frente Samaria vai para o exílio, e depois Judá vai para o exílio, e eles voltam, há uma reconstrução dos muros, e aí tem muita coisa boa para nós estudarmos. Mas Deus de fato fez uma aliança com Davi, e ele se revelou a Davi de uma forma muito especial. Tanto é que na bandeira de Israel há a estrela de Davi. Então se percebe que há uma admiração, e há algo muito lindo a respeito de Davi, do povo de Israel. Há uma ligação muito forte. E também a nova aliança suprema, a aliança que não vem por meio dos homens, mas vem por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Então se percebe que a aliança que vem por meio de Cristo, ela não anula as demais alianças, mas ela cumpre as alianças. O cumprimento da aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, ela se dá de fato com Cristo. Ela se dá de fato com Cristo. Então nós vemos que a aliança mais importante é a nova aliança. Essa aliança cumpre e dá sentido exato às alianças do Antigo Testamento. São as alianças anteriores, aquelas que nós já citamos, renovadas e cumpridas por meio do Messias. Então, o que significa esta nova aliança? Veja na sua revista aí, acompanhe comigo. Significa a chegada do reino de Deus. E aí fica uma pergunta: o que é o reino? O reino de Deus é o governo. É Deus olhando para nós e dizendo: eu não quero mais estar sobre vocês, eu quero estar dentro de vocês, eu quero habitar no coração de vocês.
A palavra ela não será mais escrita no papel, mas ela será escrita no coração de vocês. Eu vou colocar a minha palavra no coração, e eu não escreverei mais em tábuas de pedra, mas escreverei no coração de vocês palavras da eternidade. Aleluia! Isso é maravilhoso. Significa que a hora da bênção mundial a todas as famílias da terra, que foi prometida para Abraão, por meio de Abraão, chegou para os gentios e judeus. A aliança de Abraão, abraâmica, ela é estendida não só aos judeus, mas em Cristo, ela é estendida aos gentios e a nós. Nós, quando a Bíblia fala sobre os gentios, a Bíblia está se referindo a nós. Quem são os gentios na Bíblia? Aqueles que não são judeus, aqueles que não são descendentes de Abraão. Então, quando a Bíblia fala sobre os gentios teriam acesso, o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira, que é uma linguagem simbólica que o apóstolo Paulo usa, se não me falha a memória, aos romanos, está na Bíblia. Aí você vai ver que ele está se referindo ao quê? Ao povo que não era povo, mas se tornou povo por meio do sacrifício de Cristo. É o povo que estava afastado de Deus, que agora recebe a oportunidade de ter Cristo no seu coração. E aí eles são enxertados, eles são colocados dentro deste concerto, dentro desta aliança, dentro deste pacto. Então se percebe que por meio de Cristo, a aliança de salvação, a aliança da promessa das bênçãos a todas as famílias da terra, que Deus prometeu a Abraão, ela se cumpre e se estende a nós. E isso é maravilhoso. E essa bênção, ela vem após a morte e ressurreição de Cristo. E ela também é cumprida aonde? No Pentecostes. De acordo com Paulo, o dom do Espírito Santo aos crentes da nova aliança vem em cumprimento das promessas das alianças interiores. Nós vamos ver isso muito claro em Gálatas capítulo 3, eu não vou ler aqui porque vai ficar apertado o tempo aí para nós, mas esse é um propósito único de todas as alianças, pois a essência de todas as alianças se resume nisto: eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Então tudo que Deus faz ao longo da história, está ficando claro isso? Está dando para entender mais ou menos? Aleluia. Então nós entendemos isso, que tudo que Deus faz, e tudo que Deus planeja ao longo da história, vem para nos trazer o quê? Salvação. Ele vem, ele promete salvação a um povo. O desejo de Deus no Antigo Testamento era que todas as nações se convertessem ao judaísmo e servissem a Ele. Não houve. Então nós vamos fazer de outra forma. Então por meio do povo, o povo me rejeitou, eu vou enviar o meu filho. Rejeitou o meu filho, mas todos os que creram e o receberam, eu vou dar a eles o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no meu nome. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Então se percebe que a salvação, ela não se dá mais ao fato de você nascer no povo, de você fazer parte do povo de Deus, mas ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio do pecado foram destituídos, foram separados, foram lá em Adão, separados de Deus. Mas por meio da fé em Cristo, vem a vida, vem a salvação, vem a oportunidade de termos agora acesso a Deus e ao trono da sua graça. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, a bênção é a habitação de Deus no meio do seu povo, é Deus morando no meio deles. É o princípio de que? Do Emanuel, que foi profetizado por Isaías, o Deus conosco, que une toda a Escritura. No tempo de Moisés, houve um cumprimento parcial com o tabernáculo, mas com Cristo vem o cumprimento completo, porque Ele foi o sacrifício perfeito. No tempo de Davi, realizou-se na forma do templo de Jerusalém, mas se cumpre cabalmente, fielmente na nova aliança, conforme João capítulo 1, versículo 14, Deus de fato, Ele tabernacula, Ele vem habitar em carne humana, mediante o Filho encarnado, e em o Espírito dentro de nós, no Pentecoste, de modo que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e o dom do Espírito Santo, cumpriram todas as alianças antigas, e isso é maravilhoso. O que me chama a atenção a respeito da vinda de Jesus,
não é só de fato a morte de Jesus e a sua ressurreição, mas há algo muito especial que é o quê? A encarnação de Jesus. Quando o verbo se fez carne, quando o abstrato se faz concreto, quando o Espírito vem e habita no corpo, quando Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Agora você pense comigo, Deus, Jesus é Deus, amém? Eu creio fielmente, como as Escrituras dizem, que Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, não mais importante, mas cada um ocupa o seu lugar, e um não anula o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em plena harmonia e comunhão, nós cremos nisso. E eu creio que, como Deus anular a sua natureza divina, se aniquilar a si mesmo, Ele não perdeu a sua essência divina, a sua natureza divina, Ele é Deus, mas Ele vem e habita no ventre de Maria. Imagine Deus, claro que tem as exceções, mas a maioria das gestações são 9 meses, e Deus estar 9 meses limitado dentro do ventre de uma mulher, isso é profundo, porque realmente Ele estava interessado em nos salvar, realmente Ele estava interessado em saber o que nós sentimos, em saber por que nós reagimos dessa maneira, porque dentro das dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, Deus vem estabelecendo leis e mandamentos sobre o seu povo para não fazer, mas agora em Cristo Ele vem e Ele está em carne e Ele deseja entender o ser humano. É interessante que Jesus chora quando Ele ouve da morte de Lázaro, seu amigo. Jesus se compadece, a Bíblia por diversas vezes fala sobre usa o termo que Jesus teve compaixão da multidão, e por isso disse, dá-lhes de comer. Jesus teve compaixão e curou a muitos, e isso é lindo, irmão, porque Ele teve amor por nós, Ele nos amou, Ele se sujeitou. Ele se sujeitou ao ventre de uma mulher, Ele se sujeitou ao processo de crescimento, de desenvolver de uma criança, sua infância, sua adolescência, sua juventude, até a sua idade adulta, conhecedor de toda a palavra, de toda a escritura, e sabedor de tudo, Ele se sujeita. Então se percebe que o sacrifício de Cristo não é só na cruz, o sacrifício de Cristo está a partir do momento que Ele aceita e se dispõe e se disponibiliza a estar aqui na terra e viver conosco. Entende? Porque às vezes a gente limita o sacrifício de Cristo só na cruz. Não foi só aquilo. Teve muito mais mistérios aí envolvidos. Tem muito mais mistérios. Tem muito mais coisas profundas. Coisas profundas. Se percebe o relato bíblico a respeito da infância de Jesus, quando Ele tinha 12 anos, que Ele já estava no templo. Só para ter uma ideia, Jesus com 12 anos Ele ia à igreja, e nós muitas vezes não vamos, e isso traz um temor ao meu coração, porque se Jesus, como Jesus me deu exemplo, como eu não vou cumprir? Entende? Então nada é desculpa para que eu não vá à casa de Deus e adore o nome dEle. Então Jesus Ele vem cumprindo tudo, nele se cumpre toda a lei, nele se cumpre todas as profecias, nele se cumpre todas as alianças, e agora Deus já não fala mais por meio dos profetas, Deus já não fala mais por meio do Antigo Testamento, agora em Jesus é revelado toda a plenitude de Deus, todo o amor de Deus, Ele agora se faz conhecido a nós, e nele se cumpre tudo. Quando Ele morreu naquela cruz, e eu falei aqui terça-feira passada no estudo que nós estamos tendo sobre a apostasia da última hora, quando Jesus disse aquela frase, aquela palavra no grego tão conhecida, tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou e agora não precisa mais de uma aliança, não precisa mais de um sacrifício, não precisa mais de alguém intermediando por mim, não. O véu se rasga, e agora o desejo dele é que nós, como pessoas, como indivíduos, nos acheguemos a Ele, o busquemos de todo o coração, e entendamos que o sacrifício suficiente já não vem mais por meio dos carneiros, dos bezerros, das pombas, das ofertas alçadas, ofertas diversas, mas vem por meio de Cristo Jesus, de Cristo.
E eu torno a ser enfático porque Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o centro da igreja. Ele é a razão de todas as vezes nós dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Ele. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã, por gratidão ao seu amor, por gratidão à sua misericórdia. Aleluia, aleluia. E isso é maravilhoso. Esse realmente é o mistério que o apóstolo Paulo quis falar aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Cristo em vós, a esperança da glória. Não está falando de Cristo na igreja, não está falando de Cristo na cidade, está falando de Cristo aonde? Em mim, dentro de mim, habitando no meu coração. Isso é a esperança da glória. Aleluia. Eu acredito que eu vou chegar no céu, e você também, em nome de Jesus, e eu vou dar um abraço em você lá, em nome de Jesus, viu? Vamos lá. Eu acredito que muita gente fala sobre isso. Nós vamos chegar lá e vamos ver Abraão, ver Isaac, ver Jacó, ver Davi, Salomão, e aí Daniel e todos os personagens bíblicos e tal. E nós vamos perguntar para ele como foi ouvir a voz de Deus. No caso de Ezequiel, receber revelações e visões tão intensas e de uma certa forma complicada de se interpretar e entender, porque é um mistério aquelas visões de Ezequiel. E aí você fica pensando, mas espera aí, se eles esperavam ter o que nós temos, se eles almejavam viver o tempo que nós vivemos, eu acredito que é o contrário, eles que vão chegar para nós e vão perguntar assim, como é? Como é o quê? Como é ter Ele habitando dentro do seu coração? Como é você dobrar os joelhos e o Espírito Santo falar com você? Como é ter Deus dentro de você? Marcelo, conta para mim esse negócio. Rapaz, eu vou contar para eles, viu? E você também vai contar para eles como é. Porque eles desejaram viver isso que nós temos o privilégio e a oportunidade de viver, gente. Eles viram Cristo, imagine, eles viram Cristo, eles viram o cumprimento. A maioria deles profetizou a respeito disso, desejando e anelando viver as promessas, viver o cumprimento. Mas eles não viveram, eles morreram na esperança da glória. Mas nós temos a oportunidade, aleluia. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo não sobre nós, não nos tomando, mas dentro do nosso coração e da nossa alma, aleluia, nos levando às palavras da eternidade, nos levando ao céu, nos revelando o seu amor, que é tão complicado de entender, não é? Mas é tão grande, porque não tem como entender um amor tão inexplicável assim. Esse amor que vem e nos envolve, que no momento de fraqueza nos dá força, que no momento de enfermidade nos traz cura, que no momento de cativeiro nos liberta. Esse amor que no momento da frustração, Ele mesmo vem como Ele foi com o apóstolo Pedro, caminhando sobre a areia, dizendo, Pedro, não desiste Pedro, lance a rede de novo, e sobre a minha palavra você vai alcançar aquilo que você busca. Sabe, quando nos momentos de dificuldade Ele mesmo vem e nos envolve e nos toma. Quando nós sentimos não o abraço do nosso pai, da nossa mãe, por mais maravilhoso que fosse, mas nós sentimos o abraço do Espírito Santo, a comunhão com Ele. E isso você percebe que Deus vem estabelecendo as pontes, os elos de ligação, e Ele deseja se revelar a nós. E hoje nós não temos mais separação. A única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. Por isso que você percebe ao longo do relato bíblico, das Escrituras, você percebe um combater, afirmações e conceitos contra o pecado. Você percebe a Bíblia sendo muito enfática. Por quê? Porque Deus fez tudo isso para nós termos comunhão com Ele, mas o pecado vem e nos separa dEle. Mas o desejo de Deus é se revelar a nós. Então Ele diz, não peque, não faça, não fale mal, não deseje o que você não pode desejar, não roube, não minta. Por quê? Porque se você fizer isso, eu não posso estar dentro do seu coração, eu não posso ir contra a minha palavra. Se você se arrepender, eu limpo você, eu lavo você, eu regenero você, eu faço de você uma nova criatura. Mas lute todos os dias contra o pecado, porque o pecado pode te afastar de mim
eternamente. Que quando nós falamos que o pecado afasta eternamente, nós estamos falando sobre a segunda morte, a condenação eterna. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui, primeiro, nós falamos um pouco sobre a preparação para o novo no Antigo Testamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento presente no Antigo. Como assim, irmão Marcelo? O Novo Testamento estava presente no Antigo? Estava. Quer ver? Uma das maiores dificuldades que muitos dos leitores modernos do Novo Testamento têm é que não estão familiarizados com o Antigo Testamento. Mas quanto mais vemos que no Novo Testamento é edificado sobre o fundamento do Antigo, melhor vamos entender o que a Bíblia está dizendo. De que forma o novo está contido no Antigo? De várias formas, porém os apóstolos entenderam que um aspecto mais importante residia no conceito de promessa. A própria fraseologia adotada por eles, a figura de linguagem, a forma que eles se expressaram, demonstra uma forte predileção, um anúncio por este termo. Cerca de 40 passagens podem ser citadas de quase todas as partes do Novo Testamento que contém esta palavra promessa. Aí nós temos um exemplo, não vamos ler, mas se você puder ler em casa, vai ser uma bênção. O relato do apóstolo Paulo falando sobre a promessa. Os escritores do Novo Testamento viam que as promessas de Deus não haviam se esgotado nos eventos do passado. É verdade que muitas promessas foram cumpridas no Antigo Testamento, como ocorreu com a saída do Egito, a posse da Palestina, e o exílio e a volta da Babilônia. Todavia, estes acontecimentos dificilmente poderiam ser entendidos como cumprindo as magnificentes expectações descritas pelos profetas, ou seja, as suas profecias, as visões. Existiam muitas promessas que extrapolavam todos estes acontecimentos. Jeremias, ao falar da nova aliança, afirmava que Deus iria ainda fazer algo novo, algo ainda não visto. Promessas maiores se realizariam no futuro. Que promessa que Jeremias falou? Essa, de ter uma aliança no coração, de escrever a palavra no coração, de gerar um novo coração, um novo homem. Então, que promessas são essas? Nós vamos ver aqui de uma forma bem resumida e rápida, para nós entendermos bem. Quais são as promessas que Deus falou que se cumpririam? Primeiro, a aliança de Abraão será estendida aos gentios. Um novo mediador fará esta intermediação com os gentios. Quem era o intermediador entre Deus e o povo de Israel no princípio? Era Abraão, porque veio dele a aliança, a promessa. Mas agora no Novo Testamento nós percebemos que quem vai intermediar tudo, todas as alianças, todas as promessas, é Cristo Jesus. Segundo, o pecado será removido pelo servo de Jeová. Em outras palavras, o pecado será removido por Cristo. Nos dá a oportunidade de vivermos uma vida sem pecado, porque antes não tinha como. Era o sacrifício por meio dos animais, mas agora é pelo sacrifício perfeito de Cristo, que uma vez sendo feito, já não precisa mais dos animais, nós precisamos apenas de Cristo, e vivendo para Cristo, segundo sua palavra, guiado pelo Espírito Santo, é possível nós vivermos uma vida longe do pecado. Terceiro, a morte será vencida, e a ressurreição irromperá finalmente. A ressurreição de Jesus é decisiva e garante a ressurreição de todos os santos no futuro. Porque se com Ele nós morremos, com Ele nós também ressuscitamos, com Ele nós também reinaremos. Jesus disse, João capítulo 14, que não nos deixaria órfãos, enviaria o outro Consolador, que estaria conosco, que supriria as mesmas necessidades, e que Ele estaria no céu com o Pai, e Ele estaria preparando o que para nós? O que? Fala morada que você vai acertar. O que? Morada. Ele estaria fazendo morada para nós, irmão. Jesus morreu e ressuscitou. Então a promessa que nós temos é qual? Que nós morreremos, mas nós ressuscitaremos, e nós estaremos com Jesus nas moradas eternas. Aleluia. E uma outra promessa que é uma promessa maravilhosa é a quarta: o Espírito Santo virá numa nova plenitude.
Eu já comentei algo aqui rapidamente sobre isso, mas no Antigo Testamento se percebe que o Espírito Santo vinha sobre, e tomava o profeta e profetizava, mas de fato ele não habitava dentro dos profetas, dentro dos seus servos, não. Mas no Antigo Testamento era dessa forma, mas no Novo, irmãos, nós percebemos que Jesus, ele quando ele diz, eu enviarei outro Consolador e estará com vocês, Jesus estava dizendo, ele estará dentro do coração, ele estará por meio do meu sacrifício, da minha ressurreição, ele virá, este Consolador amado, o Redentor fiel, ele virá e estará dentro do coração de vocês, aleluia. Então nós temos essas promessas, que firmam uma certa referência do Novo Testamento no Antigo, a aliança de Abraão que seria estendida a todos os gentios, porque Deus havia prometido que todas as famílias seriam abençoadas através de Abraão, que o pecado seria removido pelo servo de Jeová, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que a morte será vencida, e a ressurreição irromperá finalmente. Morte, onde está a sua vitória? Sepultura, onde está o seu aguilhão? Aquela pergunta tão maravilhosa que Paulo fez aos Coríntios, declarando, falando sobre a ressurreição, que nós hoje estamos num corpo corruptível, mas quando o Espírito Santo se retirar da terra, e nós encontrarmos o Senhor nos ares, nós perderemos esse corpo incorruptível, e nós receberemos um corpo incorruptível. Oh meu Deus, aleluia. Então, e essa promessa que o Espírito Santo virá e habitará dentro de nós, e nós teremos livre acesso ao trono da graça. E nós percebemos também, terceiro, a revelação progressiva no Antigo Testamento. O que seria essa revelação progressiva? Que a Bíblia descreve os atos de Deus na história, e que nós olhamos para essa história, e nós vamos perceber que tudo se inicia, e que nada, como diz o gaúcho, é um ponto sem nó. Nada é um ponto sem nó, tudo tem um porquê, e que Deus vai se revelando, se mostrando, e se fazendo conhecido ao seu povo, até que se chegue a Cristo, aleluia. Então, mas o que queremos dizer com revelação progressiva? Não estamos querendo dizer que algumas seções do Antigo Testamento sejam menos inspiradas ou falsas. A ideia é a de que a revelação posterior, a que vem depois, se desenvolve a partir da anterior. Ela é complementar e suplementar, não contraditória. Por isso que nós afirmamos aqui, a respeito das alianças com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, que elas não são anuladas uma após outras, elas são complementadas, elas são acrescentadas, mas elas não se anulam, porque todas apontam para a aliança com Cristo. Leia comigo então o outro parágrafo. É preciso reconhecer ainda que o Novo Testamento não é consequência de erro ou fracasso do Antigo, como alguns estudam e dizem. Na realidade, a superioridade da nova aliança veio do progresso da revelação e não dos erros ou deliberada falsa informação das alianças anteriores. Podemos ver que as alianças anteriores tinham suas limitações sim, mas não por causa de algum aspecto falho. Pelo contrário, muitas das disposições tinham uma obsolência embutida, planejada, tinha um propósito. Isso foi indicado desde o início, quando as instituições judaicas eram chamadas cópias ou modelos, feitos segundo a realidade. Muitos eram ensinos temporários ou provisórios, até que chegasse o fiador da superior aliança, ou seja, veio acontecendo até que chegasse a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo, onde se cumpriria tudo. Quarto, o antigo e o novo, a necessidade de um para com o outro. Quanto aos dois testamentos, já podemos ver uma interdependência entre ambos, ou seja, há uma relação entre os dois, há uma ligação, ambos se complementam, porque o antigo se cumpre no novo, aleluia. Na verdade, nós não podemos entender o novo sem o antigo, e não podemos entender o antigo sem o novo.
O Novo Testamento é a hermenêutica do Antigo, ou seja, é a interpretação, é a aplicação do Antigo Testamento. A função do Antigo Testamento é nos conduzir a Cristo, e assim, é assim que os apóstolos passaram a interpretá-lo a partir do seu cumprimento em Cristo. Uma vez que Cristo chegou, as leis e os profetas transformaram-se em Antigo Testamento. Isso significa também dizer que o nosso testamento é o novo e não o antigo. O antigo é a palavra de Deus para nós, mas não o mandamento de Deus para nós. Nenhuma das leis do Antigo Testamento é obrigatória para nós, a não ser que seja renovada na nova aliança. E isso se dá de forma clara, Romanos capítulo 14 e capítulo 15. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que haviam leis, haviam mandamentos, haviam estatutos no Antigo Testamento, mas eles não são obrigatórios para nós hoje, a não ser que se renovem na nova aliança. Estamos entendendo até aqui? Glória a Deus. Como o Antigo Testamento mesmo reconhece, ele é uma revelação apenas preparatória para algo maior e melhor. Portanto, é a essência do Antigo, renovada e repetida no Novo, que nos importa, e não as suas disposições secundárias ou passageiras. Num certo sentido, podemos dizer que o judaísmo morre com a morte de Cristo e ressuscita um novo nascimento. Agora, quando Cristo morre e ressuscita, já não é mais necessário o judaísmo, mas tudo é por meio de Jesus, tudo é por meio dele. Doravante a Escritura será a porta-voz de Deus para ensinar não apenas judeus, mas toda a raça humana. Desse modo permanecerá a essência universal e desaparecerão as prescrições nacionais, ou seja, já não se limita mais a uma nação, a religião, ao povo, mas agora abrange todos, toda a nação, todas as nações, todos os povos. Diante disso, precisamos responder algumas perguntas básicas, e aí algumas dúvidas que nós tiramos, tá bom? Se você não tem a revista e nós estamos lendo, chegue pertinho de uma pessoa que tem, tá bom? Para você não ficar meio perdido aí, glória a Deus. Então, primeiro, a lei judaica é aplicável nos nossos dias? Nós temos que cumprir a lei? Temos que realmente viver a lei judaica? Depende de que lei estamos falando. Precisamos saber a que tipo de lei o contexto se refere. A lei dada aos judeus se divide em 3 categorias. Então Deus deu lei ao seu povo, Ele entregou leis, e elas se dividem em 3 partes. Primeira, a lei civil. Essa lei civil é a lei que regula a sociedade civil e o Estado teocrático, ou seja, era Deus que governava e comandava tudo. Essa não é norma para nós, nem é possível aplicá-la em toda a sua totalidade, porque hoje nós vivemos uma legislação diferente, entende? Lei religiosa ou cerimonial trata das ordens divinas para o culto até a vinda de Jesus. Essa lei já foi cumprida em Cristo. Gálatas 3:24, olha o que a Bíblia diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Glória a Deus. E terceira lei, a lei moral. Ela ajuda-nos a definir entre o bem e o mal, e reflete o próprio caráter de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, quem nos leva a moral agora é o Espírito Santo, que trabalha através de nós, através da palavra, trazendo a palavra à nossa mente e ao nosso coração, à medida que nos rendemos a ela. Segundo, vivemos debaixo da graça, estamos obrigados a cumprir alguma dessas leis? Então nós percebemos os 3 tipos de lei, de acordo com os contextos bíblicos, mas nós somos obrigados a cumprirmos essas leis. Paulo afirma que os que não estamos debaixo da lei, e sim da graça, Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isto significa? Este texto pode ser entendido assim, que não estamos debaixo da lei. Fala civil que você vai acertar em nome de Jesus. Civil, aleluia. Estas leis aplicam-se apenas ao Israel antigo e são prescrições nacionais. Ou seja, Deus estava falando com o povo,
a respeito daquilo, a respeito daquela cultura, daquela época, do momento histórico em que eles estavam vivendo. E nós não precisamos cumprir essas leis, nós temos as nossas leis já. B, não estamos debaixo da lei cerimonial. Nós não estamos debaixo dessa lei cerimonial. Então nós não precisamos cumprir exigências cerimoniais, como a circuncisão, guardar os sábados, festas, leis relativas ao puro ou ao impuro. Abra sua Bíblia comigo aí, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos ler esse texto que é bem interessante, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses vem depois de Filipenses, viu? Antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia a respeito disso, das leis cerimoniais. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós não somos obrigados a cumprirmos isso, a estarmos debaixo dessas leis cerimoniais. Agora, vamos entender algo aqui. Nós não estamos debaixo da lei civil, a respeito das leis do Antigo Testamento que nós estamos falando, viu? Nós não estamos obrigados a estarmos debaixo da lei civil, nós não somos obrigados a cumprirmos as leis cerimoniais, mas nós estamos debaixo de uma lei moral. Nós estamos debaixo da lei moral. E nós devemos entender o que é essa lei e cumprirmos ela. Esta lei valeu para Adão, valeu antes de Moisés e vale para nós hoje. Ela nunca foi abolida e nem pode ser. A lei, neste sentido, ela é santa. Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, antes de 1 e 2 Coríntios. Romanos capítulo 7, nós estamos falando sobre a lei moral. Romanos capítulo 7. Deixa eu achar aqui que é tanto papel na minha Bíblia que fica difícil de mexer com ela. Romanos 7, versículo 12. Olha o que diz assim a Escritura, versículo 12 e 14 nós vamos ler. E assim a lei é santa, e o mandamento justo e bom. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é, mas eu sou carnal, vivendo sob o pecado. Então, como eu vivo sob o pecado, ou seja, estou sujeito a ele, eu tenho a lei moral. E é essa lei que vai fazer com que eu não esteja debaixo do domínio do pecado. Quando eu me sujeito ao Espírito, quando eu me sujeito à palavra, quando eu me sujeito aos mandamentos de Deus, eu estou saindo do domínio do pecado, eu estou saindo do domínio da carnalidade, e eu estou entrando no domínio de Cristo, no domínio do Espírito Santo, no domínio da sua palavra. Aleluia! Contudo, estes imperativos morais não devem ser vistos como leis pelos cristãos, pois a nossa salvação não depende de nossa perfeita obediência a eles. Nós estamos falando daquilo que é referido no Antigo Testamento, irmãos. Em vez de prescrever regras para ser salvo, o Novo Testamento oferece o Espírito. Se aceitarmos o Espírito Santo, se nós termos Jesus, o Espírito Santo em nossa vida, nosso caráter será santificado, os frutos da justiça aparecerão, e a vontade de Deus será realizada em nós. Então, se nós abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo, se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, para a sua palavra, nós entendemos que realmente nós vamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, é o que a Bíblia diz, quando nós estamos debaixo do Espírito Santo, ninguém precisa nos ensinar, porque Ele mesmo nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas.
Ele mesmo nos ensina. Irmãos, isso é maravilhoso demais. É como você quando veio para Jesus e não tinha noção de muita coisa, não entendia muita coisa, mas quando aconteciam algumas situações, você sabia que era errado, não sabia? Não doía o seu coração? Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro de você, está, dentro de você, e Ele mesmo te ensina, Ele mesmo te exorta, Ele mesmo te consola. Volto a falar a respeito disso. Precisamos de pastores, porque eles nos guiam pela palavra do Senhor e pela vontade do Senhor, mas entenda que Deus deseja ter comunhão com você. Busque a Ele você. Não baseie sua fé, não baseie seus conceitos, suas ideias simplesmente em pessoas, mas busque a palavra, entenda a palavra, ame a palavra e coloque ela acima de tudo, porque assim você vai chegar no céu, em nome de Jesus. Busque a Deus, viva para Ele. Então, concluindo, quando consideramos o tema da unidade bíblica, somos forçados a chegar a uma única conclusão. Essa unidade é o quê? É uma obra de Deus. Como explicar a maravilhosa harmonia, se não pelo cuidado sobrenatural daquele que é infinito em poder e sabedoria? Como explicar esse mistério, se não dizer que Deus guiou tudo? Entende? Aleluia. Então hoje o que nós estudamos? Vamos recapitular rapidinho aqui. Nós falamos sobre o quê? Sobre a unidade da Bíblia. Foi escrita num período de 1600 anos, 66 livros, Antigo e Novo Testamento. O Antigo, ele foi 39 livros, o Novo 27, 40 escritores, em épocas diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, profissões diferentes, uma cultura diferente uma do outro, mas a Bíblia ela não se contradiz, ela não se vai uma contra a outra, 1600 anos, 40 pessoas diferentes, mas ela se encaixa em harmonia perfeita. Então nós entendemos o quê? Que só há um autor das Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo. Só é o Espírito Santo. Então nós vemos sobre essa unidade, e nós falamos sobre a preparação do Novo para o Antigo Testamento, nós falamos sobre a sucessão histórica do povo de Deus, como Deus desenvolveu esse plano de salvação, o quadro das alianças que Deus fez com o seu povo, a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, com Moisés, e a aliança perfeita que ela vem por meio de Cristo, que é a nova aliança. Nós falamos sobre o Novo Testamento presente no Antigo, nós falamos sobre essa forma de se expressar que Deus fez, que é a promessa que fez a Abraão, que realmente na época não tinha sentido, porque Deus disse a Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Mas Deus não disse que levantaria o povo, que salvaria o povo, porque Deus estava fazendo alusão à aliança de Cristo, a aliança eterna. Então Deus prometeu isso, que não só o povo judeu, mas todos que crescem nele seriam abençoados e teriam acesso à salvação. Então nós vemos que o pecado seria removido por Jesus, a morte seria removida e vencida por Jesus por meio da sua ressurreição, e o Espírito Santo viria sobre nós. Nós vemos sobre a revelação progressiva que o Antigo e o Novo Testamento, a necessidade de um para com o outro. Falamos a respeito da lei, se ela é aplicável nos nossos dias ou não, e ela se divide em 3 partes: lei civil, lei cerimonial, lei moral. Falamos que vivemos debaixo da graça, mas estamos obrigados a cumprir a lei. Não estamos debaixo da lei civil, não estamos debaixo da lei cerimonial, mas estamos debaixo de uma lei moral, que não vem mais por meio do ritual, mas vem por meio do Espírito Santo. Alguma dúvida? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Nenhuma dúvida? Alguma colocação a respeito da lição, a respeito do que nós temos falado hoje? Alguma colocação? Irmã Leslie? Com a oportunidade então, a respeito da lição do que nós temos falado hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Rapidinho, é uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou sobre a revelação progressiva. A gente na escola,
né, no contexto secular, a gente fala muito sobre a questão da aprendizagem acontecer de forma progressiva. Desde lá no berçário até onde faculdade, mestrado, pós, a gente sempre fala isso. Por quê? Porque para eu chegar a um nível, eu preciso introduzir, dar os primeiros passos, eu preciso aprofundar, ir além e consolidar, que é fechar o pacotinho que a gente fala, né? E aí a gente vê Cristo, vê Deus, vê todo esse ensinamento, o cuidado que Deus teve ao ser inspirado, os homens, pelo Espírito Santo, de fazer de forma progressiva, para que a gente seja, que a gente tenha o suporte, a base, e aí a gente vai conhecendo, vai aprofundando, até alcançar aquilo que Deus tanto quer na nossa vida. Aí eu fiquei aqui refletindo, né, sobre, comparando esses dois momentos. Isso é um cuidado, porque quando um professor na escola faz isso, quando ele ensina com essa consciência de progressivamente, ele está dando tudo o que a criança precisa para ser alguém lá na frente na sua profissão. Aí eu vi assim, o zelo de Deus, né? Esse cuidado dessa revelação e dessa interdependência de tudo que há na Bíblia. Obrigada. Glória a Deus. E é muito interessante, né, irmã Leslie? Porque você vê o cuidado de Deus e a forma pedagógica que Ele usa, né? Ao longo da história, vai ensinando o povo dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes, e vai ensinando, colocando tudo no seu lugar. Glória a Deus, muito, muito boa colocação, viu? Alguém mais, irmãos? É agora ou nunca? Não? Amém. Irmã Selma, glória a Deus. Cadê o Valfredo? Está aí? Glória a Deus. Irmã Selma, com a oportunidade, então, de fazer uma colocação, tirar as suas dúvidas. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que eu estava aqui viajando aqui nessa lição de hoje e vendo o quanto Deus é maravilhoso, que da unidade do Antigo Testamento com o Novo, que Deus fez várias alianças, né, e continua fazendo até hoje, né, findou com a de Jesus. Mas assim, eu estava viajando aqui assim, que Satanás age hoje do mesmo jeito que agia na época de Adão. Ele age do mesmo jeito. E Jesus e Deus também. Porque eu estava viajando assim na época de Moisés, o povo no deserto. Deus cuidando, a sandália não acabava, a roupa alimentava, né, o cuidado de Deus. E aí hoje, a gente está aqui na igreja, a gente tem o Espírito Santo, tem a salvação, a vida eterna, e a gente fica no comodismo, que nem o povo de antigamente ficava reclamando, né, murmurando, a gente hoje fica reclamando ainda, e a gente está caminhando para a terra prometida, que nem eles, que é a vida eterna. A gente está esperando a volta de Jesus buscar a gente, e a gente fica no comodismo, a gente não fica murmurando, né? Que nem o povo de antigamente. Muitos perderam, não entraram na terra prometida por causa que ficavam